Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Ahora nos encontramos en la presentación titulada Para prácticas éticas de letramiento por el profesor Limario Meneses, que viene de la Universidad de São Paulo. Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos aqui para escutar a apresentação do professor Limário Meneses, da Universidade de São Paulo, titulada para práticas éticas de letramento. Esta mañana, en el espacio 8:30 a 9:30, tuvimos la presentación de pósters. Sin embargo, los pósters van a seguir en ese mismo lugar, que es en el segundo piso del bloque G, y los presentadores van a volver allá a la 1:30 por si quieren más información. Nessa manhã nós tivemos as apresentações dos posters e eles vão estar ali também na tarde, em caso vocês precisem observar novamente, se não tiveram a oportunidade de fazê-lo nessa manhã de hoje. Luego de este evento, en el espacio de 11:30 a 12:30, vamos a tener nuevamente ponencias. Y después del almuerzo de 1:30 a 2:30 tenemos una dinámica de socialización en este mismo bloque. De 11:30 a 12:30 teremos novamente conferências concorrentes e depois disso, do almoço, vamos ter novamente uma dinâmica de socialização, como aqui tivemos no primeiro dia, para que vocês tenham a oportunidade de falar, se conhecer e compartilhar. Luego de esta dinámica de socialización, en el espacio de 2:30 a 4:30 tenemos nuevamente ponencias, y luego de estas ponencias vamos a tener de 4:30 a 5:30 el evento de cierre en el Auditorio Malber Moreno. Depois disso, teremos novamente apresentações concorrentes e no final do dia vamos ter o cierre do programa no Auditório Malber Moreno, que é o lugar onde hemos estado durante quase todo o congresso. Finalmente, tendremos la cena en el restaurante La Cueva, empezando desde las 7:30. Las personas que quieran acercarse al restaurante por cuenta propia están más que bienvenidos a hacerlo. Sin embargo, no va a ser en el espacio reservado. Também teremos no restaurante La Cueva, que é por fora da universidade, a cena para finalizar o congresso também. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Agora podemos continuar com a apresentação do professor Limário.
Obrigado, Lina, pela introdução. Bom, gente. Estar com vocês e de compartilhar um pouco a minha pesquisa. Eu faço parte de uma das 3 línguas desse evento, português, inglês e espanhol. Então, por isso que eu vou falar em português, mas, por favor, se vocês não entenderem, levantem a mão que eu vou tentar falar mais devagar. Infelizmente, eu não tenho a competência de dar uma palestra em espanhol, né? Mas vamos lá. Eu queria começar explicando um pouco o que nós entendemos no Brasil pela palavra letramento. Letramento em oposição a uma outra palavra que temos em português, que é alfabetização, né? Que é, aliás, alfabetização é a palavra usada, né, pelo nosso grande mestre da área, que é Paulo Freire, né? Essa diferença entre alfabetização e letramento foi inspirada pelo trabalho de Brian Street, né, o nosso grande pensador e colega lá de atrás, anos atrás, quando ele fez a diferença entre o conceito autônomo de alfabetização e o conceito mais ideológico e social da alfabetização. Então, letramento se refere a um conceito ideológico, se referindo sempre a práticas sociohistóricas de alfabetização, onde o foco não é sobre o ensino da letra ou do código, mas é a promoção da prática social de construção de significação. Então, daí é letramento. Agora, o que eu vou abordar aqui hoje com vocês é uma questão que tem me preocupado no letramento, especialmente no letramento acadêmico, né? E não só letramento acadêmico no 3º grau, no nível universitário, mas o letramento também escolar, que é a questão que, para nós, em português, escondido por trás da palavra letramento, há 2 processos, o processo de leitura e o processo de escritura. E muitas vezes a gente focaliza num dos processos, na escrita ou escritura, e na leitura, e não passamos muito tempo a entender a complexidade da relação entre esses 2 processos. Então, hoje eu quero focalizar esse aspecto e focalizar esses 2 aspectos, leitura e escrita ou escritura, mas dentro da perspectiva maior, que é a linguagem e construção de significação na linguagem. E como o meu trabalho parte de um conceito decolonial, e na decolonialidade, né, o que a gente tenta se conscientizar e transformar a herança da violência colonial, né, a imposição de verdades únicas. Então, numa perspectiva decolonial, a gente tenta, ao máximo, reduzir qualquer tipo de violência naturalizada e herdada através do colonialismo. E essa violência está no nosso conceito da linguagem. Essa violência está nos nossos conceitos de linguística, né? De língua, que nós herdamos do norte global, né? Quando falamos em linguística, nós estamos falando em teorias que não foram construídas aqui no sul global, mas no norte global. E junto com essas teorias que naturalizamos e usamos sem problematizá-las, está uma violência que acaba nos afetando ainda hoje. E aqui eu chamo a atenção para um aspecto dessa violência que
né, o filósofo francês Jacques Derrida, apesar de ser francês, é um filósofo que todo o pensamento dele, ele é nascido na ex-colônia francesa da Argélia, né? Então isso afetou, influenciou todo o pensamento dele da crítica da filosofia europeia. Então, de certa forma, ele tem um aspecto decolonial no pensamento dele, mas ele não se diria decolonial. Para Derrida, o signo linguístico não é uma ponte neutra entre o significado e o significante, mas sim um campo de disputas, exclusões e violências simbólicas. Não há significado fixo, nem origem pura. O sentido é sempre instável, diferido e atravessado por relações de poder. Assim, usar signos é sempre um ato político, estruturalmente violento, pois implica em escolher, hierarquizar e excluir. Essa violência originária que está na hierarquizar e excluir caracteriza toda a linguagem normatizada, exacerbada em contextos de desigualdade coloniais. A violência, portanto, está na normatização, na universalização, que impõe um contexto universalizado, ou um código universalizado, ou um sistema universalizado, e silencia os outros que coexistem com o sistema privilegiado hegemônico. Essa violência, portanto, que impõe um sistema, é a violência que outros críticos chamam de violência da metafísica, porque a imposição de um sistema único está na proposta dessa unicidade como sendo a única forma possível da verdade relativa àquele conceito específico. Então, o filósofo italiano Gianni Vattimo define a metafísica como o sistema violento e fundacionalista da filosofia ocidental, que produziu o que ele chama de pensamento forte, por meio de sua busca por verdades objetivas, universais e imutáveis. Então, esse pensamento forte é a metafísica proposta de a unicidade de determinados conceitos. Na linguística, a metafísica aparece nas teorias e nos conceitos tidos como irrefutáveis. A crítica de Vattimo, influenciada por Nietzsche e Heidegger, argumenta que a metafísica não é algo a ser superado, não se trata de substituir a metafísica, mas sim enfraquecido, para revelar suas tendências violentas e opressivas, criando espaço para modos de pensamento alternativas e não fundacionalistas, ou seja, verdades fracas. Então, basicamente, o que o Vattimo propõe é que não se trata de acabar com as verdades. Trata-se de olhar para as verdades como construções contextuais, sociohistóricas, e assim entender as verdades como tendo sido produzidas para determinado fim, num determinado contexto, e quando olharmos essas verdades de outro contexto para outro fim, enfraquecemos essas verdades e deixam de ser metafísicas. Então, o processo de enfraquecimento de verdades fortes surge quando é entendido que tais verdades são interpretações. Essas interpretações devem, por sua vez, ser confrontadas e entendidas à luz de outras interpretações situadas. O que eu chamo no meu trabalho da necessidade decolonial de marcar o não marcado. O não marcado é aquele conceito metafísico, aquele conceito que passa por norma, que passa por um saber irrefutável. Não existem saberes que valem para todos, saberes com um valor universal. Então, daí que precisamos situar os conceitos que se dizem universais dentro dos seus contextos socio-históricos de produção. E isso significa marcar o não marcado.
Só para acrescentar mais ainda a nossa crítica à metafísica e a tentativa de nos afastar da violência originária, eu recupero aqui o conceito de decadência disciplinar do pensador caribenho Lewis Gordon. Ele diz o seguinte, o conceito de decadência disciplinar de Gordon descreve o que ele chama de ossificação de disciplinas acadêmicas ou intelectuais. E essa ossificação de disciplinas carrega junto a ossificação de determinados conceitos que essas disciplinas propõem, onde a adesão a ortodoxias e métodos conhecidos é priorizada sobre os propósitos e problemas originais que deram vida à disciplina. Então, a disciplina perde-se a noção de que cada disciplina, a área de saber, surgiu num determinado contexto socio-histórico. Então, quando a disciplina se torna decadente, é quando ela se ossifica e se desconecta do seu contexto socio-histórico. Ele diz que isso leva a tal de decadência e acaba propondo conceitos e práticas rígidas e dogmáticas, sendo uma política que sufoca a mudança real e a ação coletiva. Trata-se da priorização da ortodoxia sobre a necessidade de solução de problemas. Aliás, qualquer crítica à ortodoxia é chamada de indecente nas nossas instituições, e aqui eu incluo as nossas academias. As disciplinas ossificadas reproduzem, naturalmente, como seguindo essa lógica, estruturas de poder. E aqui, para nós no Brasil, a gente não sei de vocês na Colômbia, nós passamos por essa ossificação e nos rebelamos contra a ossificação com a nossa relação da área de linguística aplicada com a área de linguística. Por muito tempo, até a década de 80, nós, na linguística aplicada, e nós definimos a linguística aplicada como a linguística que focaliza e prioriza a educação, né, e o ensino. A linguística teórica dizia até aquele momento que nós não produzíamos saber novo, nós aplicávamos o saber produzido pela disciplina de linguística. E aí, na minha geração no Brasil, nós paramos de nos identificar com a linguística e investimos em construir a linguística aplicada como uma disciplina independente da linguística. Outro conceito que ainda eu preciso para desenvolver o meu pensamento é o conceito de sustentabilidade, né, para chegar ao conceito da ética. O que seria a sustentabilidade na linguagem? Né? Sustentabilidade é um conceito que é tão falado. Eu sugiro que se trata da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos e a exploração deles por parte da sociedade. Então, a disponibilidade dos recursos e a exploração deles. A busca pelo equilíbrio também entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais, não comprometendo as gerações futuras. A violência da normatividade na linguagem, da universalização colonial, da decadência disciplinar, todos que impõem singularidades, unicidades, homogeneidades e apagam a heterogeneidade natural da linguagem, representam obstáculos à sustentabilidade. Estudar, pesquisar e ensinar a linguagem para a convivência, e aqui eu enfatizo o com de convivência, viver com
né, de diversos e o benefício mútuo. Isso é uma questão política e ética, né? Então, é aqui que eu vou me deter mais um pouco. Mas antes, vamos ver, eu proponho aqui, exponho uma leitura minha do problema que nós estamos passando do letramento acadêmico na minha situação no Brasil. Tá? Há muitos focos na escrita, muita pesquisa sobre discurso, estruturas de discurso, análise de discurso dos textos acadêmicos, textos literários, discurso disso, daquilo, aquele outro. Há muita pesquisa sobre práticas sociais. Há muitos focos na didática, na metodologia. Né? Eu sou cofundador de um projeto nacional de letramento no Brasil, que inclui todas as regiões do país. E, para mim, o que eu lamento muito é que a grande maioria das pesquisas nesse projeto focalizam a didática, a metodologia. Ou seja, a aplicação de conceitos. Há muito pouco foco sobre a crítica de conceitos que estão sendo aplicados. Precisamos, eu acredito, de mais foco no processo de construção de significação, tanto na leitura quanto na escrita, e também na pedagogia. Precisamos de mais foco no usuário agente desse processo. Quem é o usuário agente do processo de construção de significação no processo didático? Como eu vou propor, são três agentes. O agente responsável pela autoria do texto que estamos lendo, ou emulando para escrever, o agente, que é o aluno, leitor futuro desse texto, e o agente esquecido muito, o agente que é o professor desse texto. A gente tende a pensar que a dinâmica da leitura e da escrita é entre o leitor e o autor, mas no nosso caso, quando nós falamos de letramento acadêmico, precisamos focalizar o que acontece com o professor nesse processo. Eu vou desenvolver isso mais adiante. Então, partindo do pressuposto, construção de significação não é abstrata nem universal. Então, quem enuncia, quem lê, quem interpreta o quê, a partir de onde, a partir do quê. Precisamos de mais atenção ao momento pré-escrita, que é o momento de leitura, e ao momento de leitura na escrita. Quando a gente focaliza a escrita, a gente tende a deixar de lado o momento como o processo de escrita é indissociável de um processo de leitura. Então, o que significa leitura, construção de significação? Aqui, como eu mencionei antes, nós valorizamos a importância do contexto socio-histórico do texto e de seu autor, né, para a construção da significação desse texto, a leitura do texto. O contexto socio-histórico do texto funciona como a base para o ensino de coisas que a gente calcula na nossa disciplina, como gêneros textuais. Funciona como base para o ensino do discurso, o que alguns chamam de retórica. Funciona como base para o ensino, até do ensino da literatura. E o que acontece com o contexto socio-histórico do leitor do texto? No Brasil, nós temos um grande teórico da teoria literária, Antônio Cândido, que fala muito sobre a importância do contexto socio-histórico da produção de textos, basicamente literários, mas
se aplica a qualquer tipo de texto, mas não fala sobre o contexto do leitor do texto. Isso pode explicar, por exemplo, quando nós ensinamos literatura no nível secundário no Brasil, né? Onde a literatura de textos clássicos faz parte do currículo, a dificuldade dos professores em fazer com que os alunos contemporâneos se interessem por esse tipo de leitura. Porque as nossas metodologias não levam em conta o contexto socio-histórico de leitura. E como esse contexto do leitor jovem no encontro com um texto clássico, um texto mais antigo, ou um texto científico, é um encontro de conflito. A distância ou proximidade entre o contexto da produção do texto e o contexto da leitura do texto pode impactar a dificuldade ou a facilidade da leitura do texto. Isso nos nossos cursos de graduação, nos nossos bacharelados, quando temos as nossas disciplinas mais teóricas, né, e passamos as bibliografias para os alunos, né, os alunos dizem, professor, mas esse texto é muito difícil. E aí é uma oportunidade para dizer, não, dificuldade não é uma característica do texto. Dificuldade é uma característica da sua relação de leitura com o texto. Esse texto acadêmico, teórico, não foi escrito para vocês. O leitor que o escritor do texto teve em vista era o outro. E esse desencontro entre o leitor previsto do texto e o leitor real é que vai criar dificuldades para a leitura. Então, precisamos ter consciência, eu falei isso para os alunos, de que nós estamos partindo para essa leitura de um contexto não previsto pelo autor do texto. Então, isso precisa ser levado em conta. Aí surge o que eu chamo de terceiro contexto. Não é o texto da produção da autoria do texto, desculpa, não é o contexto da produção da autoria do texto, não é o contexto do leitor do texto, mas o contexto do analista, especialista, do professor. Esse contexto é marcado por quê? Pela vivência ou familiaridade com a tipologia do texto-objeto do processo pedagógico. Vou dar o exemplo do professor de literatura, que ensina um texto literário. Não precisa ser de literatura, mas de literatura acho que ajuda a entender melhor. Esse professor leu todas as grandes obras, esse professor passou por uma formação universitária, onde teve que ler todas essas obras literárias, e ele acaba pressupondo essa familiaridade que ele ou ela tem com essa biblioteca, digamos, de textos. Né? Essa familiaridade que ele ou ela tem com essa biblioteca é tão naturalizada que ele esquece que o aluno não tem a mesma biblioteca. E quando ele tenta passar a riqueza do texto literário que o aluno está lendo, né, a apreciação dessa riqueza depende de um conhecimento dessa biblioteca. Então, muitas vezes, o que dificulta a leitura ou a escrita é o professor não levar em conta que a sua vivência, que eu mais tarde eu vou chamar de repertório de saberes, a sua vivência, a sua familiaridade com a área ou a disciplina do texto a ser ensinado, lido pelo aluno, não é a mesma familiaridade do aluno. O aluno está lendo um objeto estranho. O professor está ensinando um objeto familiar. O que acontece nesse desencontro? E muitas vezes a gente acha que vai ser essa didática, se
pode ser facilitada dando receitas. Olha, quem escreveu o que em que página? Ou assim que está a estrutura do texto. Aqui se analisa a estrutura do texto, personagem, enredo, né, etc., etc. Ou introdução, discussão, identificação do problema. Tendemos, como professores, a querer facilitar a leitura do texto, mas não levamos em conta que o que para nós é uma familiaridade a partir da qual criamos esses truques pedagógicos, né, não funcionam para alguém que não tem a mesma facilidade, a mesma familiaridade com aquela biblioteca de textos. Isso está na base, muitas vezes, das nossas dificuldades com o ensino da leitura e escrita acadêmica. Não é uma técnica de leitura e escrita que vai resolver isso. Quer dizer, essa técnica de leitura e escrita pressupõe um largo conhecimento de textos, que nós temos, como professores e como analistas, mas os nossos alunos não têm. Então, as análises do analista, enquanto agente de construção de significação, são muito importantes. Eu fiz parte da área de análise de discurso, a disciplina da análise de discurso, por muito tempo, e o que me incomodou no fim, que fez com que eu me distanciasse com a análise de discurso, é que dificilmente o analista de discurso analisava o seu próprio discurso. Então, era fácil analisar o discurso dos outros, mas a partir de onde nós estávamos fazendo essa análise? Isso não aparecia, ou dificilmente aparecia. Então, isso resultava na violência simbólica, na imposição, exigência desmedida de alguns saberes e não de outros. E com isso, só para resumir o que eu estava dizendo aqui, o que eu chamei de violência originária aqui? A linha direta, né, o tal no trabalho de Saussure, ele fala no triângulo semiológico, né, onde o signo, eu coloquei linguagem, o signo se divide em significante, que pode ser gesto, palavra, imagem, ou outra coisa, e o significado. A violência originária está em achar que essa linha horizontal, ligando significante e significado, completa o signo. Não completa, porque o que determina a relação entre o significante e significado é o leitor, o usuário da linguagem, o sujeito sociohistórico, que é constituído por todos esses discursos aqui embaixo, na vertical. O sujeito pode parecer um indivíduo que lê, né? A tendência liberal é pensar que o leitor é um indivíduo, mas é um indivíduo constituído por discursos sociais. Portanto, ele pode parecer um indivíduo porque está num corpo de um indivíduo, mas os saberes são coletivos, sociais. Então, isso representa a violência originária. Então, o que precisamos fazer é interromper essa linha horizontal na base desse triângulo e abrir o espaço para o sujeito da linguagem, o usuário da linguagem, a interpretação. Então, isso é o que a gente chama de materialidade do sujeito. E para a materialidade do sujeito, precisamos lembrar que a heterogeneidade está na origem do processo de significação. Agora, eu queria passar um tempo com vocês para falar um pouco uma experiência
que eu tive era uma experiência didática que se tornou uma pesquisa que eu tive com uma comunidade indígena no Brasil, na década de 90, onde fiz parte de um grupo que estava alfabetizando, porque na época ainda chamávamos de alfabetização, alfabetizando esse grupo indígena, essa comunidade indígena, em português, língua nacional, que eles não falavam, não eram fluentes, para que eles pudessem, uma vez alfabetizados, pudessem criar uma escrita para a sua língua, que era Kaxinawá ou Runicuim. Olha o pensamento, nós vamos alfabetizá-los em português, para eles usarem o português para escrever a sua língua. E veja como nós, como professores de português, não levamos em conta, né, o terceiro contexto. Por que nós estamos pressupondo que o português vai facilitar a escrita em Kaxinawá? Mas para nós, na época, parecia natural. Né? Nós estávamos, afinal, ajudando eles. Mas isso, muitas vezes, numa posição colonial, acaba sendo violento. Enfim, estávamos lá alfabetizando eles e, ao mesmo tempo, ensinando português. Lembrando que não são estrangeiros, são brasileiros. Né? E eles escreviam esse tipo de texto. Como eu disse, a gente usava o conceito de alfabetização, ensino do código ainda. Né? E eles respondiam, produziam esse tipo de texto. Esses são textos, né, que foram produzidos por esses alunos que eram adultos homens, né, dessa comunidade. E a nossa reação, que escrita é essa? O que está acontecendo aqui? Eles não estão nos entendendo. Ou será que é o contrário? Nós é que não estamos entendendo a eles. O que vocês veem em comum com esses textos aqui? Podem gritar. Não sei. Vocês conseguem ver algo em comum? Algo recorrente? A imagem é muito presente, né? E mais presente, talvez, que o aspecto visual. Né? As cores são primárias, não são cores, a gente consegue, juntando os textos, são cores semelhantes. Né? Depois, podemos ver que são desenhos, mas não são desenhos iguais. Tem uma parte de desenho que é figurativo, representando pessoas ou coisas reconhecíveis, representando um animal, e outras partes são de desenhos geométricos, esse é o único texto que tem número, e uma parte em cada texto que tem um aspecto, sim, alfabético. E nós estávamos ensinando esse aspecto alfabético. Aqui são em um tipo de português bem rudimentar, né, que é de se esperar, porque estavam aprendendo português. E, fora isso, o que tem em comum, que eu não falei ainda? O que é isso aqui? Jiboia, uma cobra. Aqui, uma cobra. E aqui, cobra ou duas cobras, a gente volta a isso. E aqui, outra cobra. Agora, para entender um pouco a cobra, essa aqui é duas cobras, uma cobra trocando de pele. Uma cobra trocando de pele. Aqui também. Agora, se a gente focalizar
o aspecto de desenho, esquecer o aspecto do alfabeto, alfabético, o que ressalta aos olhos? A presença da cobra. Ah, mas nesse texto aqui não tem cobra. Ou tem? Olha os desenhos aqui. Olha os desenhos aqui. Não são da pele da cobra? Então, o que está acontecendo aqui? São autores diferentes produzindo textos com características semelhantes. Para quem fez linguística de campo, o que isso sugere? Que é um comportamento regrado. Eles estão seguindo regras ou convenções. E nós não conseguimos, nós, os professores que viemos de fora, né, do sul urbano, não conseguimos ler. Nós estávamos olhando só, isso para nós era texto, isso era texto, isso, mas o resto era desenho. Então, a nossa resposta é que escrita é essa. Calma, não vou explicar isso ainda. Então, o que é? De repente, as posições se inverteram. Nós, como professores, estávamos na posição de leitores e o aluno como escritor. Então, nós nos sentimos obrigados a ler o texto produzido pelo aluno. E a nossa ideia de que isso é desenho, não é escrita, foi pelos ares. Se tornou mentira. Então, quando passamos a investigar mais um pouco sobre isso, descobrimos que essa comunidade tinha uma ontoepistemologia da visão. É a cultura da ayahuasca. Então, completamente, uma ontoepistemologia completamente diferente das ontoepistemologias ocidentais. Então, para essa comunidade e outras semelhantes, para receber o saber, eles não leem, não vão para uma biblioteca, não compram um livro. Eles tomam a ayahuasca de uma forma ritual, têm uma visão, e essa visão traz a resposta do saber que estão procurando. Então, isso interfere com o nosso conceito de letramento totalmente. Porque o nosso conceito de letramento, mesmo que a gente use o termo letramento e não alfabetização, passa pelo alfabeto. Porque, historicamente, mesmo que a gente focalize o conceito de letramento e prática social, nós estamos pressupondo que o alfabeto representa som e o som representa o pensamento. Então, são os conceitos das culturas ocidentais fonocêntricos, onde a voz é a fonte do saber. E o texto escrito é o registro da voz falada. Né? Então, nós falamos em culturas orais, tradições orais, mas não falamos em tradições visuais. Então, nós não tínhamos uma categoria onde podíamos colocar esses alunos. E, justamente, é a visão que propõe a veracidade da informação. E vocês devem estar se perguntando, e a cobra? A jiboia. Ok, isso a gente teve que perguntar. Né? A jiboia é o espírito do saber, da cultura, da ciência. É a jiboia que traz o saber para eles. Então, quando eles tomam a ayahuasca, como é que eles sabem que a visão está trazendo o saber que eles estão esperando? Como é que eles sabem que não é um sonho? Como eles sabem que não é, como que chamam, daydream?
né? Um devaneio. Né? Sabem porque se a cobra jiboia não aparecer na visão, essa visão não tem valor verídico. E como é que a cobra aparece na visão? A cobra é um espírito, portanto, divino. Né? A cobra nunca vai aparecer na sua totalidade. Vai aparecer metonimicamente através do desenho, uma figura que representa o desenho da pele da cobra. Então, em todos os textos que têm a presença da cobra, são textos científicos, acadêmicos. Eles estavam produzindo ciência e a gente não sabia. Nós que não conseguimos ler um texto acadêmico produzido por uma outra cultura. Vejam como o saber, o repertório de saber do professor intermediando é derradeiro, é muito importante, pode aceitar, facilitar a leitura e o entendimento, ou pode impedir a leitura e o entendimento. Então, o que é a leitura de um texto? Né? E aqui eu coloco, isso está em inglês, né, mas talvez facilite. É um encontro não entre um eu e o outro, como queria, né, os discursos coloniais, mas é entre dois outros que estão tentando se conhecer. Né? E o encontro de leitura é definido por essa frase aqui. O outro do meu outro é outro. O que significa isso? Só temos estranhamento e outros aqui. Não há quem detém a verdade. Então, o outro do meu outro sou eu. Então, não se trata de ter um eu hegemônico e um outro marginalizado. Os dois, no momento de leitura, são outros. E cada um, como naquele desenho anterior, são constituídos por vários discursos. Isso se refere a um conceito do Paulo Freire que faz uma diferença entre estar no mundo e estar com o mundo. Estar no mundo é o momento que eu estou lendo ou escrevendo. Qual é o contexto atual desse processo? Nesse processo, a minha presença, tanto eu como leitor ou o outro como autor do texto, está com o mundo. Ou seja, um autor ou leitor traz para esse encontro uma série de saberes e discursos para esse encontro que podem não ser conhecidos pelo outro. Então, são dois níveis de complexidade, estar no mundo e estar com o mundo, e traz essa a heterogeneidade, não só na constituição de cada sujeito, mas a heterogeneidade do encontro. Isso eu deduzo no meu trabalho sobre letramento crítico. Então, o que é letramento crítico para mim? Não é ler a verdade ou ler o certo no texto. É entender como é que eu estou lendo esse texto, qual é o meu processo de construção de significação nesse texto, que eu chamo de ler-se lendo em português. Né? Ou seja, por que eu entendo esse texto? Essa reflexão vai me levar porque eu estou familiarizado com esse discurso, aquele discurso, porque eu li tal autor ou tal texto,
ou porque eu fiz uma disciplina que me ensinou isso ou aquilo, ou o professor discutiu na sala de aula isso ou aquilo, né? Ou então, por que não entendo esse texto? Pelo contrário, porque eu nunca li nada sobre isso, ou li muito pouco, porque não fiz nenhuma disciplina sobre isso. Enfim, a leitura, letramento crítico é ler se lendo. Ok, agora eu vou pular para o conceito de interpretação. Aqui, desculpa. Então, o que significa interpretação? Para Gianni Vattimo, o pensador italiano, é um processo contínuo. A interpretação não é uma técnica para encontrar a verdade de um texto, mas um movimento constante e ininterrupto que nos permite viver e compreender o mundo em sua falta de fundamento. É a ação de superar o passado e contexto sócio-histórico, não através de sua negação, mas através do reconhecimento de sua influência. Quando situamos o texto no seu contexto sócio-histórico de produção, não significa que estamos dizendo, esse é o significado do texto por causa de sua genealogia. Não, nós estamos dizendo que esse aspecto, essa dimensão existe no texto, mas uma vez que eu entendi essa dimensão, eu também entendo que eu estou trazendo outro contexto que vai me levar a atribuir um outro significado a esse texto. Então, o texto não me apresenta uma metafísica, uma verdade única, original. O texto me desafia a interpretar de forma nova. Então, com isso, podemos dizer, no pensamento de Vattimo, a ideia da interpretação é que o contexto socio-histórico predispõe a um determinado significado, uma determinada interpretação, mas não determina. Porque o leitor de fora contamina essa situação. Estou usando contaminar para enfatizar a interrupção desse processo, né? E faz com que a metafísica da genealogia original se torne fraca. Então, a interpretação é o tempo todo de analisar o contexto sócio-histórico, né? E, ao mesmo tempo, trazer para esse contexto sócio-histórico um outro contexto, da minha leitura, que vai me sugerir um outro significado para o texto. Thomas Kent diz algo semelhante, mas ele enfatiza aqui o que ele chama de adivinhação hermenêutica. A comunicação envolve a interpretação dos códigos dos outros por meio de suposições intuitivas, não seguindo regras físicas. E o processo de ler trata-se sempre de um reajuste contínuo da capacidade de resposta aos outros. As habilidades de comunicação não são práticas são práticas e tácitas, não redutíveis a métodos ensináveis. É um processo dialógico aberto. E, no fim, nós estamos falando do processo de construção de significação como a liberdade da linguagem. Não há textos fechados, sempre podemos ler o texto de uma outra forma. Mas o que acontece quando ensinamos a escrita? Fechamos esse processo de interpretação. Então, aqui no meu trabalho eu falo sobre isso, que questiono visões fundamentais, a ideia de se ler lendo o tempo todo, né, ter consciência do que me faz entender ou não entender esse texto, e como é que eu estou constituído pelos discursos sociais que me constituem
como sujeito específico. E aqui podemos voltar a ler esse texto de uma forma diferente do que nós o lemos originalmente. Né? E assim superamos a violência originária. Ok, aqui eu queria enfatizar o que o pensador, o sociolinguista Lakshman Khubchandani, indiano, diz sobre o conceito de pluralidade linguística e semiótica em determinados territórios. Então, ele diz que a língua precisa ser vista a partir do usuário situado, que eu mencionei no início, e não do sistema abstrato. Não sistemas abstratos nem para produção da significação, nem para a leitura da significação. Ele chama de plurimulti polilinguismo, é o termo que ele prefere, pluri, mas ele diz que não importa o locus de enunciação monolíngue que vai definir o que significam esses termos. E ele diz que o locus de enunciação monolíngue tende a entender o multilinguismo, polilinguismo ou o plurilinguismo como de uma forma adjetiva. Multi significa uma língua, mais uma língua, mais uma língua, aí temos 3 línguas na comunidade. Parece normal. A Suíça tem 3 línguas ou mais, a Bélgica tem 2, e a Espanha não me lembro quantas. Enfim, ele diz que isso é uma ilusão enganosa, que as línguas são iguais em valor ou função. As línguas nessa soma aqui não são iguais em valor e função. Uma pode ser mais normativa, mais hegemônica que as outras. Então, essa fórmula esconde a violência. O plurilinguismo visto pelo locus de enunciação plurilingue olha para o plurilinguismo assim, de uma forma multiplicativa. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. O que significa isso? Em comunidades realmente plurilingües, o que importa é a comunidade e não a língua. Então, cada língua naquela comunidade tem uma função, um papel, um valor em relação à comunidade. Então, é uma visão holística da comunidade, não uma visão aritmética. Então, essas línguas não têm o mesmo valor, necessariamente. Não têm a mesma função, mas todos têm o seu papel na comunidade. Então, isso é um tipo de ética que ele propõe, que o Khubchandani propõe, mas ele diz que essa ética tem 2 aspectos, que ele chama de sinergia e acaso. Sinergia significa a importância de manter a comunicação ativa, ongoing. E o acaso, a causalidade, é não ter medo de não entender. Porque não entender é o início da comunicação, e não o fim. Então, essas 2 aspectos de uma ética plurilingue, de manter a conversa, manter a comunicação em andamento e não ter medo de não entender, não ter medo de não ter garantias, são essenciais depois para a nossa didática. E como é que essas são utilizadas para Khubchandani? Essa dimensão de sinergia e causalidade é complementada por o que ele chama de um plano de ação. Primeiro, nesse tipo de plurilinguismo não há línguas, há repertórios. E o repertório pode ser composto por elementos de uma multiplicidade de línguas. Lembrando que multiplicidade não significa totalidades. E ele diz que, no caso da Ásia, segue esse tipo de plano. Primeiro, você não sabe que língua a outra pessoa fala quando você abre a boca para interagir. Você identifica o objetivo da interação.
Depois, identifica o interlocutor e sua língua provável. Uma vez que você identifica o objetivo da interação e a identidade do interlocutor, você não tem certeza ainda. Mas você vai acessar o seu repertório para trazer elementos que vão responder às suas interpretações no nível 1 e 2. Depois, a resposta do interlocutor vai confirmar ou não as suas suposições no 1 e 2. E aí o que acontece? Você volta para 1, volta para 2, volta para acessar o repertório e esse processo constante de guessing, de fazer sentir, tentar usar os recursos disponíveis para entender o que está acontecendo, é o que é importante. Então, vou terminar aqui, essa ética implica em respeitar o desconhecimento, a incompletude, respeitar o texto ou o leitor que nós estamos lendo, como ao mesmo tempo tendo algo em comum conosco e não tendo algo em comum conosco. Então, é um vai e vem entre o já sabido e o não sabido. Então, para isso, eu vou apresentar aqui com um diagrama. Precisamos de entender, no ensino da escrita e leitura acadêmica, que temos 3 locus ou loci, não gosto dessa palavra, de enunciação. Né? O locus de enunciação, o contexto sociohistórico do especialista, analista, professor, locus de enunciação do autor, locus de enunciação do aluno. Como é que interferem no processo de leitura e escrita? Geralmente, essa parte aqui não aparece, porque é intermediado, o processo didático é intermediado pelo locus de enunciação do analista. O analista, o professor, já analisou o texto que ele está dando para o aluno ler, né? Já fez uma análise de todo aquele texto, mas o que ele esquece muitas vezes é esse professor, que esse tipo de texto faz parte do repertório dele, do sabido dele, mas não faz parte do sabido do repertório do aluno. Então, o aluno acaba lendo um texto através do repertório do sabido do professor. E o professor não perde noção da dificuldade real que esse texto representa para o aluno. E se dessemos o texto sem nenhum preparo para o aluno, o que aconteceria? O aluno primeiro perceberia que ele não entende. Isso não é problema, seguindo a ética que sugerimos. Não entender o início da comunicação e não o fim. Depois partimos para as etapas de guessing. É essa ética que eu estou propondo aqui, né? A ética do respeito aos repertórios de cada um e as diferenças entre os repertórios de cada um. Okay? Eu vou parar aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Meneses, pela sua apresentação. Temos 30 minutos para fazer perguntas, comentários que vocês quiserem fazer. Muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntarle por las infancias, los niños y las niñas,
cuando están en el proceso de aprender a leer, en la escuela se ve como si no tuvieran un repertorio de saberes, ni un repertorio de experiencias, ni capacidad de leer el mundo en el que viven, que en nuestro contexto es un contexto violento para ellos. Entonces, se supone que vivan en ese mundo, pero que no hablen de él ni como si se pudieran separar de lo que ocurre alrededor. Y la lectura entra ahí como si fueran seres incompletos. Y quería saber su visión de eso. Esqueci. É uma pergunta muito importante, porque aqui eu estou falando do acadêmico, né? Mas sim, é semelhante ao mesmo tempo, porque o que apontei um problema aqui, não apontei soluções. A solução que eu apontaria para esse problema é muito semelhante à solução que eu apontaria para o ensino de leitura para crianças, que é construir esse repertório de saberes. Então, uma das coisas para contornar essa problemática aqui, onde o professor acaba funcionando com impedimento, é antes de ensinar a escrever usando um determinado texto como modelo, levar o aluno a construir um repertório de saberes lendo muitos textos acadêmicos. Né? Então, não pular para o ensino da escrita acadêmica, pressupondo que o aluno já tenha um repertório de leitura de textos acadêmicos. Esse é um pressuposto que, pelo menos no meu contexto, não funciona. Né? E eu assisti algumas comunicações, né, que mostram, que confirmam isso, né, que não, muitas vezes nós acabamos nas aulas de língua estrangeira, de ensino de leitura, ensinando coisas que as outras disciplinas não ensinam. Não é, Daniela? Sim. Então, a resposta, Lina, como o Freire fala em palavra mundo, sim, o que falta é a criação desse mundo aqui. Não podemos só focalizar a palavra, temos que focalizar o mundo. Então, desenvolver esse repertório de saberes do aluno e não simplesmente pressupor. Bom dia, professor. Eu sou Rossana, professora da Universidade de Pernambuco, Recife, né? O senhor falou muito de leitura, né? Claro. O meu interesse é muito na escrita acadêmica também, tanto na alfabetização quanto na escrita acadêmica. E eu trabalho no contexto do movimento Sem Terra no Brasil, do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Que a gente tem um convênio com a universidade dos programas do Pronera, que são esses programas que oferecem cursos para membros do MST assentados e acampados, enfim. Então, a primeira experiência que eu tive, eu sou professora de língua portuguesa, foi o curso de geografia, agora teremos o curso de letras lá, né? Inclusive os colegas aqui vão participar também. E a grande discussão que acontece nesses cursos superiores é a falta de letramento escrito, né? Porque, de um modo geral, esses alunos do Pronera... Oi? Não. Esses alunos do Pronera, eles advêm de situações de vida extremamente violentadas, né? Tanto pela situação econômica, social, mas também pelo próprio movimento em si, na questão da ocupação das terras, né?
Então, tanto as mulheres mais sempre que os homens, né, por conta de todas as questões que a gente sabe, de filhos, enfim, da violência doméstica. Mas para mim ficou claro, né, que a gente tem que construir, isso já era claro para mim, que a gente teria que construir todo esse conhecimento deles sobre essa escrita acadêmica, né? Porque vem aquela escrita pré-alfabética, né, com muitas questões ortográficas, de concordância, enfim. E me pareceu bastante interessante essa solução, né, que o senhor faz aqui, que já é nossa do professor, né, querer construir esse arcabouço técnico, digamos assim, sobre a escrita, né? E o senhor conhece essa realidade, o senhor sabe como isso acontece, e essa é realmente a solução, né? Claro. Obrigado. Eu estou falando muito da leitura, como eu disse no início, esse aspecto da importância da leitura no ensino da escrita acaba sendo pressuposto, né? A gente vai direto para a escrita e o problema para mim também está aqui. Bom dia. Você está funcionando? Bom dia, professor. Eu sou professora da educação básica, né? E eu trabalho com os alunos com iniciação científica dentro do contexto da educação básica. E a sua fala, de certa forma, assim, me movimentou um pouco, porque como professora, né, na minha formação eu não tive muito preparo para trabalhar com leitura e escrita de textos acadêmicos com alunos, assim, o meu processo de formação mesmo, o meu processo de letramento. E no momento em que eu passei a ter a oportunidade de trabalhar isso com eles, aconteceu, então, eu não tinha mecanismos, né, de trabalhar com a leitura de textos acadêmicos no contexto de uma escola básica, que muitos alunos, inclusive, estão em situação de vulnerabilidade, e há um contexto de resistência, né, de não querer ler, de muitas vezes assim, e aí, meu único mecanismo que eu tinha até então era o meu próprio repertório, de como que foi a minha trajetória, as minhas principais dificuldades para criar estratégias de leitura que pudessem contribuir para, tipo assim, vamos tentar ler dessa forma, porque eu tive essa dificuldade. E aí, agora eu olhei assim, muitas vezes eu utilizava o meu repertório, a forma, só que não somente o meu saber, eu já partia do pressuposto de que havia dificuldade. E aí, com essa fala, eu fiquei pensando, quais são os mecanismos hoje? Eu sei que aqui a fala é muito para o contexto acadêmico mesmo da universidade, né? Mas que mecanismos hoje os professores podem utilizar que considerem essas práticas situadas, que considerem o locus de enunciação do aluno? Eu entendo que uma das bases é essa da materialidade, né, de entender o local do aluno, mas quais mecanismos, eu sei que é um pouco difícil essa pergunta, a gente pode utilizar para que eu não tenha que necessariamente utilizar o meu repertório, né, como Sim. professor? Não é tão difícil assim. Bom, eu estou falando aqui de cima de alguns anos de experiência, mas acho que a gente já sabe, mas talvez não valorize tanto o que a gente já sabe. É a situação semelhante ao que a Lina apresentou. E eu falei, para a criança aprendendo a ler, a criança não tem repertório nem de mundo. Né? Então, como é que construímos repertório do mundo da criança? Não necessariamente através da linguagem escrita, né? Através de outras formas de criação do saber, né? Cantigas, contos de fada, né? Narrativas, apresentando isso à criança, estimulando a criança a produzir isso sem a presença necessariamente da escrita. Mas usando a multimodalidade, imagens, cores, sons, né? Estimulando isso, porque essas outras formas heterogêneas
são muito importantes na construção da significação. Então, as crianças vão se conscientizar da multiplicidade de maneiras de produzir sentido, e depois a escrita alfabética é mais uma. E para o seu grupo, talvez, de adultos, jovens adultos, outras coisas, né? Músicas, grafite, né? Que a colega estava... né? Outras formas de escrita que estão presentes na vida deles, né? Ou não de escrita alfabética, né? Então, é importante perceberem que há a presença, porque, no fim, o que nós chamamos de escrita? É o registro, geralmente no papel, não precisa agora, não pode ser no digital, de uma representação de significação. Pode ser oral, pode ser a representação da oralidade, pode ser a representação da visualidade, né? Mas o meio de representação de algo que tem significado. Então, eles precisam entender primeiro que há várias maneiras de produzir significado, de representar significado, né? Imagem, som, né? A voz. E eles podem se sensibilizar do seu repertório de construção de significação nesse sentido, e aí você vai apresentar mais um meio de representar a significação. É muito importante, nós falávamos uns anos atrás de empoderamento, né? É muito importante de não tratar esse tipo de aluno socialmente marginalizado como deficiente, né? Esse discurso da ausência, discursos do déficit são muito prevalentes na nossa sociedade. Então, tem que recuperar para mostrar o quanto ele já sabe, que ele traz para esse espaço, né? Que só, talvez ele não saiba. Tá bom? Olá, professor, eu sou Leila, eu sou professora no curso de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí, e eu trabalho com letramentos acadêmicos no contexto bilíngue, surdos e ouvintes, e especificamente trajetórias de leitura. E a sua fala me fez pensar em alguns processos das narrativas que a gente coleta, por exemplo, de surdos, dizendo que no Letras Libras, para ler português, para produzir a Libras é aceita. Então, eles não têm material de leitura em Libras, porque a língua da ciência ela é oral e escrita. E aí a gente está falando de uma língua verbo-visual. Eu fiquei lembrando muito da experiência de uma orientanda surda na iniciação científica, e ela dizendo que, quando ela pensava a teoria que ela estava estudando em Libras, ela conseguia se comunicar muito bem, mas que, quando ela ia escrever em português, tudo travava, porque ela disse: no meu cérebro tem duas línguas funcionando. E eu fiquei pensando como que a gente assume a lógica da academia. Eu costumo falar assim: a universidade abre as portas, mas não tem cadeira para sentar, né? Então, os surdos não têm cadeira para sentar, mas eles podem estar lá. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa lógica de, não, mas vocês entraram, vamos ler os textos em português e produzir em português, mas o funcionamento ali desse contexto bilíngue é diferente. E essa mesma aluna me perguntou um dia se eu considerava ela bilíngue, porque ela não escrevia português tão bem para a academia, né? Então, enfim, são muitas coisas, mas se você puder comentar, agradeço. Sim. Bom, eu tive uma experiência alguns anos atrás quando a Universidade Federal de Santa Catarina, no sul do Brasil, para quem não conhece, iniciou um mestrado de Libras, né, para alunos surdos, que na época era assim que eles eram chamados, né?
E eu fui convidado para dar uma das primeiras disciplinas. Eu não sabia nada de Libras. Tá? Libras, para quem não conhece, é a língua brasileira de sinais. Eu fui convidado a dar um curso de teoria decolonial. E me disseram, professor, não se preocupe porque vai ter um intérprete. Ok. Quando eu conheci o intérprete, pouco antes de entrar na sala de aula, o intérprete tinha 16 anos. Aí eu pensei para mim, olha como nós somos constituídos pelas teorias de déficit. O que essa moça que não terminou o ensino médio vai conseguir traduzir e interpretar para Libras sobre teorias que ela nunca leu, não conhece, nunca ouviu falar. Uma terminologia ou toda uma epistemologia totalmente desconhecida para ela. Mas estava na hora de dar a disciplina, fiquei quieto. E aí eu vi os alunos estavam na porta da sala de aula. Eu fui entrando e eles disseram para mim, através da intérprete, não, professor, você não pode entrar na sala de aula porque você não tem nome. Eu falei, como assim? Nós precisamos dar um sinal para nominar você, porque queremos eticamente que você saiba quando nós estamos falando de você. Então, quem era deficiente? Era eu, nem nome eu tinha. Não é? Sem nome não existia. Não é? E aí escolheram isso aqui por causa da minha barba. Esse foi o meu nome. Tá bom. Aí eu entrei na sala de aula e daí a pouco, através de intérprete, me interromperam. Agora, qual é o problema? Professor, não precisa gritar porque já somos surdos. Veja como os nossos pressupostos de déficit acabam entrando. Enfim, resumindo, eles podiam fazer o trabalho da disciplina em Libras, e aí eu recebi uma tradução, ou podiam gravar para aqueles que vocalizavam, podiam gravar em vídeo, e tudo isso era online, que eles podiam fazer o upload de tudo isso. Eu não sei o que aconteceu. Eu resolvi esquecer da jovem intérprete. Então, eu dei um curso normal, sem gritar. E a outra coisa, me pediram para não precisa falar devagar, porque nós não estamos te ouvindo. Duas coisas, que falar alto e falar devagar. E eu não me preocupei com o quanto essa intérprete jovem, adolescente, entendeu do que eu estava falando. Mas os trabalhos foram maravilhosos. Então, eu usei essa ética da causalidade, do acaso. Não tem garantia, mas algo acontece. Como é que acontece? Talvez seja a cobra de boia que saiba. Mas realmente não sei. Eles entenderam absolutamente o que eu estava querendo dizer. E eu fiz tudo o que eu faria normalmente. Que trabalho sobre um determinado assunto, um determinado autor, comparando teorias e coisas. Vocês podem imaginar, como eu também imaginei, mas podiam ler o texto. Sim, mas o texto não dizia o que eu fazia na aula, eu comparava, contrastava os textos. Sem essa parte, não podiam ter escrito os trabalhos feitos os trabalhos, não eram necessariamente escritos. Então, eu
com muito prazer, aceito convites para dar aula para alunos de Libras, porque eu não tenho dúvidas da competência, mas eu já tive. Né? Para que no les coja demasiada congestión. Hay al menos 3 restaurantes abiertos el día de hoy. Está Bocas de Ceniza, que fue donde ayer tuvimos nuestro maravilloso cóctel. También está disponible el restaurante Café du Nord. También está el Plaza, que es el grande que queda al lado del auditorio. Y hay uno que les recomiendo mucho, donde algunos vamos a estar almorzando hoy, que es el Terraz. Queda muy cerca del auditorio. Es un restaurante sirio-libanés con una comida también deliciosa. Entonces, bueno, esperamos que se gocen el resto del congreso. Y un aplauso nuevamente para el profesor Limario. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.